Tem uma história, eu gosto muito de repetir ela, são 3 monges, né? E o diabo aparece diante deles. E o diabo fala, a cada um eu concedo um desejo, e pode pedir qualquer coisa. E aí o primeiro monge levanta a mão e fala, eu quero estar no Jardim do Éden e matar a cobra, impedir que o maligno, que você convença o ser humano a morder a maçã. E aí o diabo, muito bom, caraca, vai me arrebentar isso aí, vai mudar a história de tudo. Aí o segundo monge, foi mais longe, eu quero estar na rebelião, eu quero impedir com a espada de Gabriel, ele fala uma arma assim, eu quero impedir você de se rebelar e já finalizar ali o caminho da sua obra. Aí o diabo, porra, esse aí vai arrebentar, vai pegar de pedra. Muito bom, o diabo só apoiando. O terceiro monge ajoelha e começa a rezar. O terceiro monge ajoelha e começa a rezar. E aí o diabo, não, faça seu pedido. Ele pedindo ao Pai, Deus, que siga seu caminho, que liberte esse espírito ruim deles. E aí o diabo, em choque, desaparece. E aí os outros monges, cara, tu perdeu a oportunidade, a gente podia salvar o mundo. E aí o monge levanta e fala, o passado não muda, as coisas são como são. Tentar negociar com o passado é entregar a mente pro diabo. Ficar tentando mudar a natureza que as coisas são, não entender que as coisas têm uma natureza, nos faz tentar mudar aquilo que não podemos controlar. E ao tentar mudar as coisas que não podemos controlar, nossa cabeça é entregue para depressão, ansiedade, aflições, paranoias. Você fica questionando e querendo voltar que o seu passado não deveria ser assim, você não deveria ter sofrido traumas, seus pais deveriam ter agido de forma melhor, a tua vida deveria ser diferente. Filho, se as coisas não fossem como são, você nem aqui existia. Se você não fosse filho desses 2 caras, desse casal que te concebeu, que não foi o melhor, que não é o mais perfeito, que não... Seja lá qual trauma que eles te deixaram, você nem aqui existiria. Hoje você existe porque o passado é como é. E isso não muda. O que muda daqui pra frente? Só que você não vai conseguir lutar daqui pra frente, filho, se você não resolver e aceitar que as coisas são como são. Daqui pra frente eu não me conformo e vou tentar alterar. Mas você também não vai conseguir lutar pra frente, filho, se você não fizer o que tem que fazer hoje. E ficar se preocupando com o futuro. E se começar a Terceira Guerra Mundial? E se esse governo reeleger? E se não sei quem tomar o poder? E se o Trump não sei o quê? Filho, isso não está no seu controle. Isso é a natureza das coisas como são. Você se atém à sua missão, ao seu presente. E ao entender isso, filho, entender como é a natureza das coisas, você vai elevar o teu nível de consciência a um ponto que você vai parar de se afligir em tentar controlar o que você não pode. E um dos maiores conflitantes da nossa mente é não entender a natureza das coisas. E o não entender isso nos causa ansiedade, transtornos, depressão. E o que essas coisas causam na nossa mente? Essas coisas absorvem as nossas energias. Essas coisas nos minam antes do desafio. A gente tem um potencial a exercer, mas se a nossa mente já começa desgastada, em conflito, a gente não vai exercer o nosso potencial. A grande característica que faz a gente exercer nosso potencial é rumar ao destino. Mas essas aflições que atormentam a mente, que nos angustiam, elas tiram o nosso potencial de chegada. Muitos de vocês não exercem o potencial que têm porque estão presos por não entender coisas como essa, a natureza das coisas. Ao tentar mudar a natureza das coisas, nós entramos num abismo que não tem solução. Nós não somos Deus. Nosso grande pecado é querer ser Deus. Como assim, cada? As coisas são como são. Nós podemos dar o exemplo, nós podemos indicar o caminho, mas cada um escolhe o seu processo. E a nossa vaidade, o nosso ego, nos faz querer dominar o processo do outro. Nos faz ficar aflitos porque os outros não fazem o que você acha que deveria. E muito dos nossos conflitos relacionais, tanto matrimoniais, quanto profissionais, quanto interpessoais, se dão porque a gente não entende a natureza das coisas. A gente não aceita a natureza das coisas. Como um filho mimado, a gente quer
inverter as coisas, nós queremos ser os criadores. Não somos. Nós somos criados, criaturas. A nós cabe o nosso universo, nossas decisões, nossas reações. E te digo, só sobre isso a gente já não controla. Mas vocês entendem isso e ainda querem controlar os outros. Querem controlar os seus parceiros, querem controlar os seus amigos, querem controlar os seus pais. E aí vocês chegam pra mim aflitos. E aí vem descrever, Kadar, como um bom cristão, eu quero o bem pra todos. Mas como não se afligir com as pessoas não fazendo o que devem? Isso não é um bom cristão. Isso é um ser vaidoso. Eu perguntei a esse aluno, falei, aluno, você deve amar, você ama as pessoas como são, você ama as pessoas como você queria que elas fossem. Porque uma é cristão, outra é vaidade do ser humano. Sua falta de consciência é entender que se quer amar algo, ame pelo que é, mas a gente quer transformar. E aí tentando pegar esse rabo de foguete, a gente nunca vai conseguir ter paz. Kadar, meu pai e minha mãe estão em conflito. Mas isso é uma escolha de matrimônio deles. O que você pode fazer? Você pode fazer sobre você. Essa é a natureza que eles escolheram conviver. Tire lições disso. Apoie, suporte, indique caminhos. Mas não tente controlar as pessoas. Uma das maiores aflições que eu passei na minha vida, que eu passo na minha vida, e eu entendo vocês por isso, por ver coisas, por entender coisas, às vezes mais que os outros, eu vejo caminhos, eu vejo potências. Eu converso com as pessoas, eu consigo enxergar o quanto aquela pessoa tem de força e potencial para chegar. Mas potência não quer dizer resultado. A pessoa pode ter um potencial para chegar na Lua, mas se ele nunca ligar o foguete, ele não sai do local. E essa é a grande questão. O que me aflige é ver as potências, e eu entendo vocês, mas as pessoas não querem fazer esse caminho. Elas querem outros. Eu tentei arrastar meus amigos para os meus processos. Hoje eu tenho uma vida que eu sou satisfeito. E nem todas as pessoas que eu amo estão. Mas porque eles não quiseram seguir os meus conselhos. E hoje eu entendo que é um direito deles. Eu tentei interferir no casamento do meu pai e da minha mãe pelos conflitos deles. Por isso eu entendo vocês. E minha mãe voltou com meu pai. Minha mãe perdoou, meu pai aceitou. Eles foram as escolhas da natureza deles. A mim cabia dar suporte. Mas eu não sabia me conformar com isso. Um ser vaidoso, um ser com ego. Tentei guiar as coisas. No meu casamento, uma das coisas que eu tive que aprender a melhorar é que por mais que eu tinha um objetivo virtuoso, que se isso aqui der certo vai ser bom para todo mundo, eu não escolhi se minha esposa e meu filho queriam desse jeito o processo. Eu fui querendo impondo, porque eu sei o que é melhor pra gente. Um líder, ele tem que convencer os seus liderados. Eu tentei impor. E isso desgastou minha relação. Minha esposa não tinha essa pressa. Minha esposa não enxergava as coisas como enxergava. Ela suportou. Mas se ela não tivesse suportado, eu poderia ter perdido um grande momento da minha vida. Por achar que eu era capaz de escolher o destino dos outros.